Fala galera, meu nome é Lion Ops, esse é o canal SL, está começando mais um Juridiquê. E continuando nossa série de vídeos sobre sociedade limitada, hoje nós vamos falar sobre a administração na sociedade limitada. Bom, o primeiro ponto que a gente pode falar sobre o administrador de uma sociedade limitada é que ele não se diferencia de uma outra pessoa que está tocando o seu próprio negócio. O que significa? Significa que o administrador ele tem que ter as mesmas diligências e os mesmos cuidados que uma pessoa tem ao tocar o seu próprio negócio, ao tocar o seu próprio empreendimento. Passado isso, outro ponto a gente entender é como que é feita a nomeação de um administrador de uma sociedade limitada. Então existem duas hipóteses. A primeira hipótese é nomear o administrador dentro do próprio contrato social ou ser nomeado em ato apartado. Pode ser uma ata de reunião de sócios, mesmo sendo em ato apartado, é obrigatório que esse documento, vamos supor que seja uma ata de reunião de sócios, que esse documento também seja averbado na junta comercial, que é o órgão competente para dar publicidade aos atos tomados por uma sociedade limitada. Bom, a sociedade limitada ela pode ser administrada por um ou mais administradores. Então não é obrigado que seja somente um administrador, pode ser um ou outro número que for de entendimento dentro dos sócios. Também vale destacar que o administrador de uma sociedade limitada pode ser um administrador sócio, ou seja, aquele que faz parte da sociedade, aquele que também é sócio da sociedade, ou pode ser um administrador não sócio, que é um terceiro, que não é sócio dentro da sua sociedade. Na prática, não há diferença nenhuma entre eles. Tanto o administrador sócio como o administrador não sócio vão possuir os mesmos direitos e obrigações. A única diferença entre o administrador sócio e o administrador não sócio é o quórum para sua nomeação. Para o administrador não sócio, o quórum utilizado é de 2/3 da sociedade. Então 2/3 do capital social tem que votar a favor de nomear um administrador não sócio. Se os sócios ainda não contribuíram para completar o capital social, então o administrador não sócio tem que ser nomeado por unanimidade dos sócios. Isso é um mecanismo de proteção, é para que a sociedade seja administrada por algum terceiro, mas que esse terceiro ele tenha uma certa aceitação, uma maior aceitação de todos os sócios. Bom, outro ponto que muita gente pergunta é sobre a remuneração desse administrador. O administrador ele pode ser remunerado na CLT, se ele for um administrador não sócio, ou ele também pode ser remunerado através de Prolabore. Prolabore é aquela remuneração que o sócio administrador recebe da sociedade. O sócio administrador ele também está dispensado de receber Prolabore. Então, nesse caso, ele pode gerir e fazer a gestão dessa sociedade como sócio administrador, mas não receber remuneração por isso. Bom, agora a gente entendeu como que funciona a nomeação e a atuação do administrador de uma sociedade limitada. Outro ponto que a gente tem que se perguntar agora é: e se acabar, se cessar a minha atividade como administrador, como que eu devo proceder? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que na nomeação do administrador, ele pode ser nomeado por prazo determinado, então o mandato dele vai ter um prazo específico de 1 ano, 2 anos ou qualquer outro espaço de tempo. Então, quando encerrado esse prazo de nomeação do administrador, automaticamente também vai ser encerrada a sua atividade. Mas também o administrador pode ser nomeado por prazo indeterminado. Bom, daí vocês me perguntam, bom, Lain, e nesses casos de prazo indeterminado, como que eu faço para acabar a minha relação como administrador nessa sociedade? Nesse caso, a gente tem que diferenciar quem que quer que seja cessada a administração. Se quem quer que seja cessada a administração é o próprio administrador, ele pode pedir a renúncia da sua atividade como administrador. Se forem os sócios que querem que seja encerrada a atividade de administrador, então é feita através da destituição do administrador. Da mesma forma que a nomeação pode ser feita dentro do contrato social ou em ato apartado, a destituição ou a renúncia também. Se o administrador está dentro do contrato social e ele pede a renúncia, é necessário que se faça a alteração do contrato social. Se ele foi nomeado em ato apartado, basta também fazer o protocolo, o arquivamento do ato onde o administrador pede a renúncia,
também na junta comercial. E esses dois procedimentos também servem no caso de destituição. Então, se ele foi destituído e está dentro do contrato social, precisa ser feita alteração. E se ele foi nomeado em ato apartado, ele faz a destituição também em ato apartado, mas também precisa do seu arquivamento na junta comercial. Bom, e também dentro do contrato social ou dentro do ato apartado vai estar estipulado quais são os poderes que esse administrador pode ter. Então o administrador ele não vai ter um poder equivalente a um poder de sócio. Dentro do contrato social ou dentro desse ato apartado vai ter que estar estipulado quais são as funções, quais são os poderes e quais serão as tomadas de decisões que esse administrador vai poder fazer sozinho. Bom, mas para destituir o administrador, para os sócios tomarem a destituição, qual que é o quórum? Bom, se não tiver um quórum ao contrário no contrato social, esse quórum é de 2/3. Agora a gente vai falar quais são as responsabilidades desses administradores. Como dito antes, o administrador tem a responsabilidade de fazer a gestão da sociedade. Então ele é o cara que vai cuidar do dia a dia administrativo da sociedade. Ele vai cuidar, por exemplo, das finanças da sociedade, ou da própria administração, ou do comércio, ou da parte comercial. Ele é o cara que vai fazer a função de administrar, de tocar esse negócio. E como eu falei antes, ele tem que administrar e tocar esse negócio como se esse próprio empreendimento fosse dele. Nesses casos, quando o administrador cometer alguma infração, seja de forma culposa ou dolosa, ele vai ser responsabilizado por isso. Ele vai ser responsabilizado junto com a própria sociedade e também com seus sócios. Então o cargo de administrador ele traz uma responsabilidade muito grande. Então, dependendo do ato que ele tomar, ele vai ser responsabilizado como se fosse sócio da própria sociedade. Outro ponto que a gente também tem que destacar é a questão sobre a responsabilidade tributária do administrador. Então, aquele administrador que exercer e comandar o pagamento de tributo da sociedade e por qualquer motivo essa sociedade não contribuir com os tributos da forma correta, da forma que é exigida em lei, esse administrador também poderá ser responsabilizado pessoalmente por essas atitudes. Dentro da administração, o administrador também pode nomear outras pessoas para lhe auxiliar na administração. Mas nesse caso, ele não vai ser substituído. Ele vai fazer procurações específicas para atividades específicas. Então, por exemplo, se ele tem alguém para lhe auxiliar nos cuidados financeiros, ele pode, através de uma procuração, nomear determinada pessoa para movimentar as contas bancárias de acordo com o que está limitado dentro dessa própria procuração. Outra responsabilidade dos administradores é que sempre no fim do exercício social, ou seja, no fim daquele ano fiscal da sociedade, ele tem que prestar contas. Essa prestação de contas serve para saber se o administrador está gerindo bem as finanças da sociedade. Então serão apresentados balanços e relatórios sobre como que foi a administração dessa sociedade durante esse exercício social. Essa apresentação de contas vai ser feita para os sócios dessa sociedade e eles vão analisar essas contas e vão aprovar ou não as contas apresentadas pelos administradores. Isso serve para os sócios também ficarem sempre por dentro do que o administrador está fazendo dentro da sociedade. E último ponto agora, a gente vai falar daquelas pessoas que são impedidas para exercer o cargo de administrador. Sim, tem pessoas que não podem exercer o cargo de administração numa sociedade. Primeiro ponto, existem pessoas que são proibidas por lei. Então, algumas leis especiais fazem proibição que essa pessoa exerça a administração numa sociedade limitada. Um desses exemplos é que em alguns cargos públicos, lá dentro do estatuto que regula a função desse cargo, em alguns casos quem é servidor público não pode ser administrador de uma sociedade limitada. Também não podem exercer a atividade de administrador de uma sociedade limitada aquelas pessoas que foram condenadas e que estão impedidas de tomarem
cargos, de tomarem posse em cargos públicos. Então, da mesma forma que a pessoa, por algum motivo, por alguma infração, ficou impedida de tomar posse em algum cargo público, ele também não poderá tomar posse como administrador numa sociedade limitada. Também está impedido as pessoas de tomar cargo como administrador de uma sociedade limitada aquelas que foram condenadas por crimes financeiros ou de corrupção. Por exemplo, pessoas que foram condenadas por crimes falimentares, crimes de prevaricação, crimes de suborno ou peita. Peita é aquele crime onde a pessoa suborna um agente público não com dinheiro, mas sim como presentes. Consussão ou peculato também. E também nos crimes financeiros são aqueles crimes contra a economia popular ou também os crimes contra o sistema financeiro nacional. E também são impedidos aqueles que exerceram crimes que afetam a concorrência do mercado, ou também crimes contra a relação de consumo, crimes contra a fé pública ou propriedade também. Enquanto durar os efeitos da condenação por esses crimes, a pessoa não poderá ser nomeada ou aceitar o cargo de administrador. Por isso que tanto no contrato social quanto no ato apartado que nomeia o administrador, é necessário que ele assine uma declaração de desimpedimento. Essa declaração serve para o administrador falar que ele não está impedido de exercer o cargo como administrador dessa sociedade. Bom, galera, esse foi mais um Juridiquê. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque tem muita gente que acompanha nossos vídeos, mas não é inscrito. Então, Bernardo, bota bem aqui, ó. Se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso projeto. As nossas redes sociais vão estar pipocando aqui pela tela. Então acompanhe o nosso Facebook, que lá diariamente a gente coloca notícias e informações também sobre o mundo jurídico empresarial. E também agora a gente tem um Instagram, que é do nosso colega aqui do escritório, que ele vai tirar fotos e vai mostrar como que é o dia a dia do nosso escritório aqui, como funciona o nosso escritório no dia a dia. Então vai estar aqui embaixo também. É bem legal para vocês acompanharem como a gente funciona. E nos vemos na próxima. Bye.